Imagine acordar em um mundo onde nada parece humano, mas tudo é feito daquilo que compõe o ser humano. Estruturas vivas que parecem serem feitas de carne, paredes que parecem ter vida própria, máquinas que não são feitas de metal, mas de ossos, tecidos e fluidos. Agora imagine que você não tem voz, não tem nome, não tem passado. É apenas um corpo frágil lançado em um pesadelo sem explicação, cercado por formas que parecem tanto orgânicas quanto mecânicas, em uma simbiose grotesca que não obedece a nenhuma lógica. Esse é o universo de Scorn, um jogo que não atende aos padrões de hoje em dia, que não explica muita coisa inicialmente e que te deixa à mercê de uma paisagem sufocante, perturbadora e fascinante ao mesmo tempo. E o mais bizarro é que por trás do desconforto existe algo que nos atrai, uma estranheza que só a estética bizarra desse jogo causa, como se estivéssemos testemunhando a materialização dos pesadelos mais profundos do inconsciente humano. Eu sou o VX e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Scorn pode ser considerado, para quem jogou, como mais do que apenas um jogo. Ele é uma experiência que foge totalmente da curva da bizarrice. Criado pelo estúdio sérvio EBB Software, lançado em 2022, depois de anos de espera, o jogo rapidamente se destacou. Não por mecânicas revolucionárias ou por uma narrativa tradicional, mas pela atmosfera única que ele cria. Desde o início fica claro que não estamos diante de algo comum. Não há diálogos, não há tutoriais, não há HUD brilhante, mostrando ali o que você deve fazer. Você simplesmente acorda em um corpo estranho, em um mundo ainda mais estranho e precisa avançar, sem entender ao certo por quê. A ambientação é opressiva, e o silêncio causa uma atmosfera diferente de tudo que eu já vi. Esse silêncio é interrompido apenas por sons que são no mínimo bem estranhos. E isso faz com que cada passo dentro do jogo seja algo desconfortável. Em Scorn, a imersão não é construída com explosões ou monstros correndo atrás de você, mas com o próprio peso do ambiente. É como se tudo tivesse vivo e você fosse apenas um intruso dentro de algo maior, algo que não se importa com sua presença e que claramente aproveitaria os seus restos. E é a partir daí que a experiência começa a se desdobrar. A primeira coisa que chama atenção em Scorn é o seu visual. A estética é considerada grotesca, mas de alguma forma prende a atenção de algumas pessoas. Cada cenário parece uma fusão entre o biológico e o tecnológico, como se a evolução tivesse seguido um caminho diferente do nosso. Aqui não existem paredes de concreto, circuitos metálicos, literalmente tudo é feito de partes de material biológico, como se fosse parte de um corpo tipo assim, um gigantesco. É interessante porque os corredores, como exemplo, são tubos orgânicos. As portas parecem costelas e as máquinas funcionam como órgãos vivos. Essa fusão entre carne e máquina cria uma sensação de desconforto imediato, pelo menos para mim. Ao mesmo tempo que reconhecemos formas humanas, tipo ossos, músculos, veias, elas estão dispostas de maneira alienígena e sem propósito aparente. E isso é o que o artista que inspirou o design de Alien, que eu tô deixando o nome dele agora, chamava de biomecânica. A união entre o orgânico e o artificial, em formas que beiram o erótico e o repulsível. E em Scorn, isso não é apenas estética, é a própria essência daquele mundo. Como eu já havia dito, a atmosfera é bem sufocante. Você nunca se sente em casa. Não existe um ponto de conforto ou um espaço que ofereça refúgio. Tipo quando você ia em uma save room em Resident Evil, escutava uma musiquinha calma e falava, poxa, aqui eu posso respirar. Tudo aqui nesse jogo tem um clima frio, hostil e ao mesmo tempo perturbador. O jogo não nos dá informação nenhuma sobre onde estamos, quem somos ou por que precisamos seguir aquela jornada. É como estar preso em um pesadelo do qual a gente não consegue acordar. Para mim, a solidão aqui foi um dos aspectos centrais, pois em Scorn não existem personagens secundários, aliados, nem nada disso. Você é apenas um corpo solitário em meio a uma arquitetura que parece observar cada movimento seu.
E isso gera uma sensação de alienação total, pois aquele mundo não precisa de você, e ele nem sequer se importa com você. A estranheza desse universo é tamanha que chega a ser hipnótica. Cada corredor revela uma nova bizarrice. Cada sala apresenta algo que não deveria existir, mas que tá ali por algum motivo, né? O desconforto é constante, cara, mas também há um pouquinho de fascínio aqui no meio disso tudo. E por isso, você quer continuar mesmo sem saber o motivo. Ao contrário da maioria dos jogos, Scorn não conta uma história de maneira convencional. Não existem falas, não existem textos explicativos, nem cutscenes claras. Tudo é transmitido através do ambiente. É como se o cenário fosse a narrativa. Isso tem um nome técnico que eu não vou nem falar aqui, né? Cada estrutura, cada criatura, cada máquina orgânica tem um propósito simbólico, mas nunca explicado de forma direta. Isso abre espaço para inúmeras interpretações. Alguns veem o jogo como uma metáfora para o ciclo da vida e da morte, onde o corpo é apenas uma máquina destinada a se deteriorar. Outros enxergam uma crítica à dependência humana da tecnologia, onde já não conseguimos diferenciar o que é carne e o que é máquina. Há quem vai além e vê Scorn como uma reflexão existencial. O ser humano lançado em um universo diferente, sem respostas, sem sentido, apenas tentando sobreviver em meio ao caos. Essa ausência de narrativa clara é proposital, onde o silêncio, o vazio, o não saber é literalmente a experiência. E talvez seja isso tudo que torna Scorn tão perturbador. Não existir ali uma explicação clara para tudo aquilo que está acontecendo. Eu já devo ressaltar que esse jogo ele não foi feito para ser divertido no sentido tradicional. Os controles são lentos, os combates são difíceis e a falta de recursos é constante. Os puzzles, outro elemento central, não são apenas desafios lógicos. Eles parecem experimentos cruéis, como se você estivesse manipulando organismos vivos em vez de máquinas. Resolver um enigma em Scorn muitas vezes significa abrir, cortar ou conectar coisas que parecem sentir dor. Essa jogabilidade pesada, lenta e incômoda não é um defeito, é uma escolha de design. O desconforto faz parte da experiência. Ele é feito literalmente para incomodar, para ser bizarro, para te fazer olhar para a tela e sentir repulsa, mas ao mesmo tempo não conseguir desviar os olhos. Ele não oferece vitória, não te dá poder, não te recompensa com finais felizes. Ao contrário, ele te mergulha em um ciclo de desconforto que só termina quando você aceita que não existe resposta. No fundo, a sensação que eu tive é que Scorn é uma metáfora da nossa própria existência, pois somos corpos lançados em um mundo hostil, sem explicação, sem sentido claro, tentando sobreviver enquanto inevitavelmente nos deterioramos. E para você aí que gosta de um jogo com estética mais bizarra que gera desconforto, com certeza, cara, Scorn é uma ótima pedida. Agradeço se você assistiu até então, aqui foi o VX, e até o próximo vídeo.